Diga aí, artista. Eu sou Matheus Faconte, esse aqui é o canal Viver de Arte e hoje a gente está aqui com o meu amigo Emílio Moreira, né? Tudo bem Tudo com bom? você, Emílio? Tudo bem? O Emílio, ele é formado na Unicamp, né? Ele tem diversos trabalhos na televisão, ele fez agora recentemente a novela Dona do Pedaço, a primeira fase, né? Fez o Orgulho e Paixão, fez diversas séries para Netflix, Globoplay, fez 5 longas-metragens no cinema, fez mais de 20 curtas-metragens, tem uma trajetória, uma carreira também no teatro, né? E ele vai contar um pouco pra gente aí alguns segredos, algumas dicas aí pra você também que quer viver aí de teatro, cinema, TV. E aí, conta aí, por favor, pra gente, como é que começou esse movimento? Como é que você começou a descobrir teatro, essas coisas? Como é que foi? Eu acho que, assim, como toda a grande maioria dos atores que eu conheço, assim, eu era uma criança mais tímida, mas com muita facilidade de comunicação. E aí mudei com 14 anos para 15 para uma cidade maior chamada Bauru. E lá, a primeira atitude que eu tomei, até porque eu não conhecia ninguém na cidade, era uma cidade maior, eu fui procurar uma oficina de teatro e achei na prefeitura de Bauru uma oficina de teatro. E de repente aquilo foi tomando uma proporção na minha vida muito grande. Qual que foi o primeiro trabalho remunerado que você teve com teatro? Quando você começou a fazer a primeira coisa que você começou a receber algum dinheiro pelo seu trabalho? É, eu entendi, Matheus, bem cedo, assim, que meus pais não tinham condição, assim, eram pobres, né, e não podiam me auxiliar. Então, bem cedo mesmo, eu entendi que eu tinha que ganhar meu próprio dinheiro. É, Era uma coisa clara para mim. Se eu quisesse viver como ator, eu teria que correr atrás disso e descobrir os caminhos. Foi em Bauru mesmo. Quando eu comecei a fazer teatro, 2 anos depois que eu estava fazendo oficina, o professor que dava aula lá foi demitido da prefeitura e a prefeitura fez um concurso público, municipal, e pediu para eu me inscrever. Eu me inscrevi, passei em primeiro lugar e fui contratado. Então, com 18 anos, de aluno, eu passei a ser o professor da oficina de teatro da prefeitura. Claro que eu não conhecia nada de teatro ainda, mas eu lia os jogos teatrais, tinha experiência de ficar fazendo curso em festival e repetia esses jogos teatrais com as pessoas lá. Tinha gente muito mais velha que eu, tinha criança, tinha idoso, e de repente eu era contratado da prefeitura, tinha mais ou menos umas 15 oficinas por semana, porque esta era a minha função na prefeitura, e E virei o começou, professor de teatro. professor de teatro, começou a É, viver já de teatro, de alguma comecei a ver maneira, de né? teatro. Legal. Paralelamente a isso, por estar na prefeitura, eu comecei a fazer produção. Então vinham peças de São Paulo. Eu lembro que a primeira peça que eu produzi de teatro lá em Bauru foi uma peça da Esther Góes, chamado Não Tenha Medo, de Virginia Woolf. Sim. Ela foi para Bauru com a peça e eu produzi a peça Você e fazia a produção a local da produção peça, local. né? Que recebendo, né? Depois Dona Doida com a Fernanda Montenegro, Tá. até contei isso para a Fernanda agora no começo do ano. E aí você veio para São Paulo, né? E você veio procurar trabalhar com teatro aqui em São Paulo, depois formado na Unicamp, é isso, né? É. Eu sou muito de ritos, assim, né? Assim, eu sou muito focado no que eu quero. Eu me formei num dia. A formatura foi dia 2 de fevereiro de 97. Foi à noite. Teve a formatura lá, a colação na Unicamp. No dia 3 de manhã, eu peguei as minhas coisas e vim para São Paulo. Vim morar de favor na casa de um amigo que tinha feito economia, que tinha um apartamento. Eu fui dormir na sala do apartamento dele. Não, sim, fiquei lá 1 ano e meio até estruturar Tá. a minha vida. Mas eu vim assim, me formei num dia, no outro eu estava morando em São Paulo porque eu queria construir essa carreira. E aí aqui você já conhecia grupos pela faculdade, tudo você chegou assim para ver o que vai acontecer? Para ver o que ia acontecer, assim, Pra acho que talvez uma das dificuldades que o curso me ofereceu muitas coisas bacanas, mas a maior dificuldade era uma bolha, né? A Ah, Unicamp sim. e, Até hoje as e pessoas falam disso é, na Unicamp, é né? uma bolha, é uma bolha. Eu vivia num campus que é outro mundo, era primeiro mundo, né? Assim, era uma bolha de conhecimento, uma bolha de respeito e de liberdade também, né? A gente vivia num outro universo e distante de São Paulo. Então eu cheguei aqui sem conhecer ninguém, ninguém. Foi Era começar do zero. E como é que você encontrou grupos? Como é que você encontrou trabalhos? Porque isso é uma coisa que muito ator tem essa dúvida, tá? Cheguei em São Paulo, e aí? Como é que eu vou... Como é que foi pra você isso? Então,
era um caminho de tentativa e erro, né, assim, e caminhando, né, um caminho que construía literalmente caminhando. Então eu procurava as agências, acho que as primeiras agências de ator que eu cheguei não eram as agências que eu deveria estar, assim. Você procurou trabalho em Em publicidade, publicidade. televisão, essas coisas. Fui fazendo teste, eu fazia muito teste, e nos testes você conhece muita gente. Mas eles eram ruins, assim, olhando. Eu também era ruim, né? Eu também não estava preparado para esse universo, mas não eram boas agências. Mas fui procurando as agências. E aí você vai conhecendo uma pessoa aqui, outra pessoa ali, vai ao teatro. Em São Paulo tem muita oficina que acontece gratuitamente, né? Na Oswald de Andrade, em vários lugares que acontece, que são gratuitos. Aí você faz uma oficina, conhece uma pessoa, essa pessoa te chama para fazer alguma coisa, e aí você vai construindo a sua rede, né? Isso é uma coisa que eu sinto muito, essa coisa de fazer os cursos, né? Eu acho que talvez seja a melhor maneira de você estar conhecendo as pessoas e entrar nos grupos e formar grupos, né? Eu vejo que é uma estratégia bem... Agora, você falou uma coisa muito legal aqui, que é a questão das más agências, né? É assim, hoje, com mais experiência, né, com uma estrada diferente, qual o conselho que você dá para quem está procurando uma agência encontrar as boas agências? Qual que é a... Eu acho que tem uma coisa que é assim, primeiro, a agência não vai te dar trabalho. Não é porque você está numa agência que ela vai te dar trabalho. A maioria dos trabalhos é você quem leva. É teu nome, é teu trabalho, as pessoas te conhecerem que te leva, que te traz o trabalho para levar para a agência. Então, por exemplo, hoje eu tenho um agente e ele negocia os meus contratos, e ele me passa testes, mas tem muito do meu trabalho de levar o trabalho até ele. O que você já fez te garante um currículo e isso facilita com que ele... Uma porta vai abrindo a outra. Quando você vai escolher uma agência, acho que tem alguns critérios básicos. Mas tem o começo, né? Por exemplo, quem está no começo, que não tem isso construído, assim, como é que... Critérios básicos. Fez muita promessa, te prometeu coisas assim, que são, olha, você é incrível, você vai ter muito trabalho, você vai trabalhar demais, fica tranquilo. Não fique. Não fique, não fique. Porque não é assim, não funciona. No Brasil não é assim. Talvez nos Estados Unidos seja. Porque nos Estados Unidos um ator não trabalha sem ser um agente. Né? O agente, ele é o porta-voz do ator. Ninguém faz contato direto com o ator. É com o agente, depois com o ator. No Brasil, não. Se uma agência te prometeu muito, e se ela quer que você faça fotos exclusivas dela, ela tem um fotógrafo que é maravilhoso e só as fotos desse cara servem. Ou você vai ter que pagar alguma coisa para ser agenciado, estamos falando de cilada. Então, porque isso, na verdade, é uma coisa que muita gente cai, né? Cai. Assim, na verdade, a agência cria uma série de promessas para vender um videobook, para vender um ensaio fotográfico, não sei o quê. Então, ao invés dela te dar trabalho, ela que ao invés dela te trazer algum recurso, ela está pegando seus recursos, né? Isso acontece bastante. Acontece bastante. Né? Eu acho que, assim, hoje a gente tem uma ferramenta que não existia na nossa época, né? A gente é contemporâneo. Hoje em dia, muitas agências sérias e muitas emissoras de TV, ou as emissoras de TV que existem, né, que oferecem trabalho, elas têm os seus próprios portais de elenco. Então você entra e dentro daquele portal você coloca as suas informações, coloca as suas fotos, o teu currículo, e aquilo é a vitrine, né? Então você tem, por exemplo, fora de televisão, assim, mais um portal importante para o ator no Brasil, elenco digital. Todo mundo que está no elenco digital está sendo visto por diversos bons produtores de publicidade, diversos bons produtores de TV. As pessoas vão no elenco digital para procurar o teu perfil. Cast, né? Procurar o teu perfil. O teu perfil. Né? É de graça, você tem que ter um bom material fotográfico, claro. E o que é um bom material fotográfico? Isso é importante para quem está começando. É um material fotográfico que você seja o mais natural possível. Sou eu aqui, ó, desse jeito, uma camisa. Talvez uma maquiagem assim para tirar o vermelho, o cabelo mais bem cortado, que o meu tá assim, porque vou fazer um filme e eu preciso esperar crescer um pouco mais. Mas é natural. Não faça foto de óculos, não faça foto com um brinco que vai chamar mais atenção do que você, né? Estou falando para as mulheres. Ou colares, assim. Neutro, cores neutras, alguma coisa que eu veja quem você é e eu veja qual a possibilidade que eu tenho de te escalar. Quanto mais enfeite você colocar, menos possibilidade eu tenho de te ver para diversos perfis. Legal, boa dica. Boa dica mesmo.
E aí, assim, então, por exemplo, hoje você sente que essa estratégia de fazer um material, cadastrar no elenco digital e cadastrar nos portais das televisões, Tem né? vários. Certo. Vários postais. Vários portais. Você tem que descobrir quais são esses, quais são os sérios. Normalmente eles não vão te cobrar nada para fazer isso. E você vai ser visto lá. Se não estão te chamando, é porque talvez você não tenha o perfil que está sendo Que esteja precisando. precisando naquele momento, ou porque ainda você não tem uma relevância para alguns papéis, né? E aí, por exemplo, dentro desses portais, dentro de tudo, tem essa questão do videobook que se fala bastante, né? E a gente estava conversando hoje que você sente que hoje não é uma coisa mais tão significativa, né? Mas como é que é? Quando você coloca nos portais, você põe também cenas suas? Você põe links, você põe seus links. Hoje em dia os Mas você fala de videobooks colocar links de trabalhos realizados, de trabalhos né? realizados. E quem não tem trabalhos realizados aí acaba sendo isso, né? Que a pessoa tem, né? Quem não tem trabalho realizado, o conselho que eu dou é, se você vai investir um dinheiro para produzir uma foto, invista também para produzir um bom monólogo. Tá. Mas tem que ser um bom monólogo mesmo. O que é ser um bom monólogo? Não é que você vai ter que chorar ou vai passar por diversas emoções. É um monólogo que seja um monólogo que te venda bem. Então, mostre esse monólogo para pessoas que talvez não sejam nem de seus amigos, porque é capaz do amigo falar, tá lindo, imagina, você é maravilhoso. Não, alguém que olha aquilo e fala, ó, talvez isso não te venda bem. Porque você é um produto. Você é um produto. A pessoa vai olhar para você e falar, nossa, ele é exatamente o que eu preciso para este personagem. Ou ele não é o que eu preciso para esse personagem. Então, não coloquem um monólogo que vocês percebam que não chegou lá. Que não tem a qualidade suficiente, porque ele vai jogar contra você. Sim, com certeza. E uma coisa que eu vejo muito videobook ruim, muito, assim, é demais. Eu sinto que, assim, às vezes vale a pena, já que a pessoa vai investir em fazer um trabalho, investir em contratar alguém que possa lhe dirigir naquele trabalho, sabe, assim? Exatamente. Eu já auxiliei diversos amigos nesse sentido, porque, assim, às vezes vale esse investimento, porque você tem um material que realmente possa jogar a seu favor, né? Porque... Os produtores de elenco, vamos imaginar o seguinte, um produtor de elenco, ele tem, sei lá, numa série, talvez ele tenha 30 personagens. Tudo bem que dessa série dos 30 personagens, talvez 10 dos personagens principais ali, o autor, o diretor já escolheram. Tá. E a gente que vai trazer peso para o projeto. Então, não chega nem a passar pelo produtor de elenco. Já vem o projeto dizendo, olha, para este personagem é a fulana de tal, para esse personagem é a fulana de tal. Mas vai sobrar ali talvez 20 personagens, com as participações 30 para ele escalar. Ele vai começar por quem ele conhece. Porque não conhece de ser amigo, não. Não é isso. Não é aquela panelinha que você está falando, né? Mas para quem já conhece o trabalho. Conhece, né? Olha, esse cara não dá trabalho em set, esse cara é fácil de trabalhar, esse cara dá conta, ele tem essa envergadura dramática para entregar isto. Esse cara consegue trabalhar com o fulano de tal, que é o protagonista, que talvez não seja um ator tão difícil, tão fácil de trabalhar, que seja mais difícil. Porque tem isso também, né? Você vai ter alguém que tem estofo para você trabalhar com um cara de peso que talvez não seja exatamente seu amigo ali. Então, ele tem tudo isso para fazer. E às vezes ele tem aqui 2 ou 3 personagens, que é a oportunidade que esse produtor ou produtora de elenco tem para lançar alguém. Ou para descobrir alguém novo no mercado, algum rosto que não é conhecido. Ou não é conhecido da publicidade, ou não é conhecido do cinema, ou não é conhecido da televisão. E o trabalho desse produtor vai ser muito avaliado pela escolha desses personagens. Porque você pega... tem muitos exemplos. Vamos pegar agora a Turma da Mônica, que tem mais de 1 milhão, né, de visualizações, de espectadores no cinema, que está indo para o 2º filme, o produtor que fez, o Luciano. Ele lançou Crianças Incríveis. Há o mérito dele de fazer isso, né? Sim. Ou você pega produtores da Globo, que de vez em quando trazem atores ótimos para as produções. Esse cara batalhou para colocar aquela pessoa ali. Só que ele vai ter que ver 50, 100, 200 testes. Tá. Ele não vai ver um teste, ele não vai ver 5 minutos do teu teste. Sim. Ele vai ver 30 segundos do seu teste. Você tem que convencer 15 né? segundos do seu teste. Se ele, a maioria vai ser descartado ali, em 30 segundos. Próximo, passa, outro, igual, mais do mesmo. Aí ele separa alguns testes que ele fala, opa, peraí, esse aqui eu preciso ver até o fim. Esse aqui eu preciso ver até o fim. Esse aqui me deixou em dúvida. Esse aqui acho que me entrega alguma coisa um pouco mais. Então, você já tem uma triagem grande, que primeiro, você tem que estar no perfil
que é imaginado para aquele personagem. Tá. Cinema, televisão, publicidade, funciona É a mesma- muita imagem, né? É imagem, é perfil, é perfil. Eu preciso de uma pessoa assim, 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 assim. E eu procuro pessoas dentro daquele perfil. Tem hora que até fujo um pouco do perfil, porque alguém está me entregando alguma coisa muito diferente que vale a pena eu apostar naquela diferença. Sim. Bom, passei por esse primeiro passo. Segundo passo, o que eu tenho para oferecer é aquilo que eu gravei e que eu apostei que é bom. Eu pus ali, eu subi aquele link. Eu estou divulgando aquele link, aquele monólogo, aquele texto, dizendo, olha, por isso aqui, olha como vale a pena trabalhar comigo. Né? A princípio é o que você tem de melhor. É o que eu né? tenho de Assim, melhor. Teria que ser. Aí, eu tenho que garantir que esse cara vai ver tudo até o fim. Então, sejam bem criteriosos no que Comece bem, né? Comece bem. Comece bem. O começo tem que ser bom, né? Escolha uma coisa interessante. Não vai naquele monólogo que está na internet, que tem 300 pessoas que já fizeram aquele monólogo. Por quê? Porque esse cara já viu as outras 300 pessoas. E a tua capacidade de surpreender naquele texto que ele conhece de cor é muito pequena. Todo mundo vai dar a mesma inflexão no mesmo momento, fazer a mesma pausa. Sim. É muito mais difícil. Então, escolha alguma coisa original, de bom gosto, e que apresente o teu temperamento. E aí, acho que vem uma outra coisa que é muito importante, que é se entenda. Saiba quem você é. Outro dia, me chamaram para um teste de publicidade para fazer um pagodeiro. Eu liguei para minha agente e falei, olha, desculpa, eu não vou fazer esse teste. Porque eu não tenho chance de fazer um pagodeiro, não de um dia para o outro. Sim. Eu teria que mergulhar nesse universo mais demoradamente. Por quê? Porque eu tenho algumas características minhas de personalidade físicas que não combinam. Eu não sou um tipo mais popular. Né? Eu faço outras coisas. Né? Se fosse um delegado, um médico, um professor universitário, um pai, eu faria muito mais tranquilo, porque faz parte da minha personalidade. Então eu tenho que saber quais são os meus limites e o que eu entrego bem. Porque os desafios eu vou demorar mais para poder construir. Sim, com certeza, com certeza. Para fazer um trabalho que te exija, né? Uma coisa além do que você já vem de mais natural, né? Sim. Com certeza. Então, assim, aí hoje em dia você já tem uma carreira mais consolidada, né? Que você já fez umas novelas, fez 2 novelas na Globo, né? Eu com papéis fiz mais 2 relevantes, novelas, né? e fiz participação também em outras novelas. Participações pontuais, mas cenas boas. Eu acho que isso também é uma coisa, desculpa eu te cortei, mas eu acho que é uma coisa que é importante, assim, se você está seguro do seu trabalho, tem que ter atenção com que tipo de participação que você aceita. Aquele personagem que abre a porta e entra e fala assim, senhor, o café está servido, eu tenho que perguntar se aquilo vai me alegrar. Tá. Não tem nenhum problema em fazer isso, né? De ser aquele personagem que abre uma porta e diz isso. Não tem nenhum problema. Agora, eu tenho que perguntar para mim se isso vai me alegrar e se vai me satisfazer e se a energia que eu vou gastar para fazer isso vale a pena. Em relação a isso que você está falando, eu acho bem interessante, porque há uns anos atrás, acho que uns 20 anos atrás, assim, já faz um bom tempo, um diretor lá da Globo, ele falou para mim que era muito perigoso os atores que entravam como figurante e tinham o objetivo de crescer, porque em geral eles não cresciam, né? Claro que o cenário mudou bastante, né? Antigamente um ator que vinha de uma série nunca ia para um cinema, né? As coisas estão mais permeáveis, eu sinto agora de uns anos para cá, né? Mas como é que você sente isso hoje na televisão? Eu acho que eu concordo com as duas coisas. Eu concordo que é perigoso e eu concordo que o cenário mudou. Primeiro eu vou falar por que o cenário mudou, depois eu te falo por que é perigoso. O cenário mudou porque hoje em dia a gente tem novas formas de produção, né? E esse mercado vai mudar muito. A gente tem o streaming chegando de uma maneira bastante forte, né? Para quem não sabe, o streaming são as plataformas como Netflix, Globoplay, a Disney está lançando a dela, o Amazon está lançando. Então, você tem séries sendo produzidas para plataformas onde alguém assina e compra aquele conteúdo. Então, essas produções vão fazer o mercado crescer e vai ter mais trabalho para a gente. Sim. Graças a Deus. Isto se os deputados mantiverem a cota, né? A cota, porque existe uma cota no Brasil que 30% do conteúdo que está na televisão precisa ser conteúdo produzido no país. Isso assegura trabalho, assegura uma diversidade cultural, que
que é mostrar o nosso país e as nossas histórias e não só receber os enlatados. E representatividade Representatividade, também, né? claro. Né? É muito, muito importante. Muito importante, não ficar recebendo só os enlatados americanos e as coisas que custam barato você comprar. Enfim, deu uma volta, vamos voltar. Então, o mercado mudou. Por que é perigoso? Só vai acontecer alguma coisa para quem faz figuração, é muito importante. É um trabalho muito importante. O cinema, a televisão, não acontece sem a figuração. Só que dificilmente alguém dali vai virar um ator dramático, com texto, com história, com... Porque você sente que tem um preconceito. Não é um preconceito. É um preconceito. Por quê? Porque o dia a dia de uma produção é muito corrida. É muito corrida. Ninguém vai olhar para um figurante pensando nisso, né? O figurante vai chegar... Se eu chego 7 horas no estúdio, o figurante chegou às 6. Se eu saio... Acabou minha gravação, eu vou sair, porque eu vou pro hotel descansar, esse cara vai ficar lá ainda. É assim, esse cara ganha por dia. E ele, dificilmente, ele vai aparecer, ele vai fazer volume ali só. Ou ele vai aparecer, mas sem texto, porque figurante, o conceito de figurante não pode falar. Sim. Né? Ele não tem fala. Quando fala, é participação. Sim. Né? Quando fala, muda o cachê. Quando você tem fala, ou você está gravando uma publicidade e a câmera foca no teu rosto, mudou o seu cachê. O que acontece? O diretor, primeiro, existe um diretor que marca figurante. Às vezes não é o diretor da cena, é uma direção de movimento. Então, na televisão, por exemplo, você tem um diretor de movimento, não sei se é exatamente esse o termo, mas alguém que vai lá e marca. Olha, na hora que o ator passar aqui, você vem de lá, o outro vem com a bicicleta, você passa correndo. Não é nem o diretor. O diretor está lá, olhando o quadro e vendo a interpretação e vendo o conjunto da cena. Então, dificilmente ele vai... olhar um figurante e achar que tem alguma coisa. A não ser que esteja alguma coisa errada com o figurante, que também tem muito, né? Tipo, figurante que olha para a câmera, figurante que quebra a magia da cena, né? Que olha para o ator quando não tem que olhar. Ele vai olhar para o figurante se der problema. Tá. Se não der problema, esse cara vai... Vida que segue. É quase cenário. Próxima cena, próxima cena, próxima cena. Quem vai? O que acontece? Acontecem exceções. E as exceções são, assim, gente que é muito especial, que não é o meu caso, talvez não seja o seu, talvez não seja o seu, que é assim, ou porque é lindo demais, porque é uma pessoa que tem um brilho, tem né, já aconteceu. Chama a atenção demais. Né? Ou porque é espontâneo demais, mas assim, eu estou falando de 1 em 1000. É alguém que tem alguma coisa naquela pessoa que realmente, assim, não dá para não notar. Mas deixa eu te perguntar, então você fala que não é uma boa estratégia no sentido que assim, porque tem gente que chega, vai fazer uma figuração e imagina que vai ser descoberto, né, como talento, né? E isso aí é óbvio que não, como você falou, explicou muito bem. Mas você sente que assim, o fato da pessoa estar fazendo regularmente figuração dificulta, inclusive, depois quando ela vai fazer um teste, ou uma coisa não tem a ver com a outra? Eu acho que tem, sim. Eu acho que pode dificultar. Eu diria o seguinte, quer fazer figuração? Faça. Faça para você conhecer o ritmo de set, para você saber que não é brincadeira, saber que você vai esperar demais para gravar uma cena que vai durar 30 segundos. Você vai ficar 6 horas ali, numa cadeira sentado, pronto, maquiado, com figurino, esperando para gravar uma cena. Sim. Você vai comer mal, porque a comida é ruim e é fria. Então, assim, e você vai entender a loucura, a rapidez e a prontidão que tem que estar dentro de um set, que um ator tem que estar dentro de set. Então, para você se acostumar com o ritmo de um set ou de um estúdio, né? Set é cinema, estúdio é televisão. Para vocês se acostumarem com o ritmo de um estúdio ou de um set, é bom, durante um tempo. Depois, se você começar a ficar muito recorrente, para o produtor de elenco, é conveniente, inclusive, né? Que eles não me ouçam agora, que eles não me ouçam. Porque é assim, um produtor de elenco, ele tem que produzir muitas cenas todo dia. Sim. Todo dia. Então, ele tem quase umas gavetas.
Então, assim, abre a gaveta de figurante. Ah, aquele fulano é bom, vai gravar com a atriz lá principal, ela tem que estar preparado para isso. Ah, vamos chamar ele. Ah, precisamos de uma participação com fala, cena difícil, cena que traz uma informação que é relevante para a história. Ah, precisa de um ator que dá conta de texto. Abre a gaveta dos atores que fazem participações. Precisamos de um ator que para um personagem mais longo. Aí é quase como se fosse gavetas diferentes. Então, a gente, como ator, eu passo a vida inteira tentando mudar de gaveta, né? E para a gaveta que ganha mais texto, para as gavetas que aquele personagem foi escrito para mim. Então, eu acho que essa imagem das gavetas, ela é boa, assim, para ilustrar o que a gente está falando. Legal, para não ficar marcado dentro daquela função, né? Eu entendo, legal. E, bom, e aí a gente te perguntar da questão de cachês, assim, você fala que muda o cachê de maneira bem significativa, né? Você pode falar pra gente, assim, você tá por dentro de cachê de figuração, cachê já quando é um elenco de apoio, quando... É muito pouco figuração, né? Se você pensar, hoje uma figuração, ela vai ganhar líquido, talvez, em torno de R$100. A diária, né? A diária, né? A agência fica com 20%, talvez R$100, R$80, né? E mais um lanche. Tá. Né? Assim, tem muita gente que tá lá e faz por alegria. Você pega, né, você pega gente ali que faz isso todos os dias. Mas sabe, está consciente, é essa a minha função. E eu acho maravilhoso. Quando você está em paz e quando quer exatamente isso que você quer fazer, não tem problema nenhum. É sucesso. É um sucesso. É um trabalho como outro qualquer. Você está disponível ali, eu faço 6 figurações por semana e trabalho praticamente todos os dias, e é isso que eu quero fazer. Ah, já gravei com o Antônio Fagundes, já gravei com o Tony Ramos, já gravei, né? Tá. Ok, essa pessoa está feliz. Que bom, grato a essa pessoa, porque ela faz parte da história também. Sim. Quando você vai para uma participação, tem muitos níveis, né? Tem muitos níveis. Você pode começar, mas aí a gente já está falando de um cachê bem maior que isso. Mas você tem, por exemplo, eu já fiz... já fechei diária, aí a gente chama para ator, a gente chama de diária. Né? Tem, sei lá, é muito comum hoje uma diária baixa para um ator, nós estamos falando de R$1.000, R$1.500. Uma diária maior, acima de R$2.000, R$2.500. Aí a gente pode falar assim, nossa, é muito. Não é. Por quê? Porque aquela obra, ela vai ser vendida inúmeras vezes. E um ator que trabalha por diária, ele não tem direito a uma coisa chamada direitos conexos, que é ganhar porcentagem sobre cada vez que aquela obra é vendida. Então, ele vai trabalhar um dia e ele cede a imagem dele perpetuamente para aquela obra. E outra coisa, às vezes um ator faz 1, 2 diárias num filme, ou numa série, ou numa novela. Só que ele passa o resto do mês sem trabalhar. Então é muito justo que ele ganhe isto, né? Sim. Porque ele tem poucas diárias por mês. Se ele tivesse isso todos os dias, seria maravilhoso. E aí, quando você vai por um personagem, existem muitas formas de negociação. Quando é cinema, você fecha um valor, um contrato por aquele filme. Quando é uma novela, se você faz... acho que tem uma regra em algumas emissoras, que você não pode fazer mais do que 8 diárias. Se você fizer mais do que 8 diárias, ou seja, você ganhar 8 vezes esse valor, né, gravar 8 dias, você tem que ser contratado. E aí o teu contrato é CLT, um salário por mês com os benefícios durante o período que você está trabalhando. E aí, obviamente, muda os valores de contrato a partir do quanto você é importante para a obra, do quanto você vai trazer de audiência. Quanto seu nome já é uma marca, né? O quanto te desejam, né? Eu acho que o trabalho, né, principalmente de atores que já estão há um tempo nessa profissão, é se tornar desejado. O que é se tornar desejado? Não é pelo público é bom também. É se tornar desejado pelos produtores de elenco, pelos diretores e pelos autores. Quer dizer, que é sonho maior do que um autor falar assim, olha, escrevi isso aqui para você, esse personagem é teu. É maravilhoso. Quando o texto é bom, então é melhor ainda. E aí, assim, e aí quando você já chega num patamar, por exemplo, que nem você já fez personagens que já tiveram mais relevância dentro das novelas, tudo mais, né? Você pode falar de cachê de contratos assim? É possível para você? Isso varia muito, varia muito. Acho que aí
é deselegante eu falar Tá, em função dos meus colegas, em função... Mas, assim, varia muito. Tem pessoas em início de carreira, nós estamos falando com salários bem baixinhos. E tem pessoas, obviamente, que entram já com valores considerados. Mas não é muito. A gente acha que é muito. Eu te A gente pergunto porque as fica... pessoas pensam que assim, entrou na TV, Não, ficou rico, né? não é muito, não é muito. É para fechar aquela conta do mês, assim, não é muito. É, a gente fica muito com os salários milionários. Esses estão cada vez Mais raros, mais né? raros e para poucos, né? Eu acho que hoje em dia, com a perda dos vínculos empregatícios aí, né, desses contratos a longo prazo, pouca gente vai ganhar muito dinheiro. Sim. Assim, você tem que pensar que você faz para fazer uma novela de 6 meses, hoje as novelas são 6 meses, e eu li outro dia que estão estudando fazer novela de 100 capítulos. 100 capítulos são 4 meses de novela. Por quê? Porque está cada vez mais se aproximando do formato de série. A gente não consegue mais acompanhar Sim. uma novela diariamente. O ritmo de vida, o ritmo do trânsito, da vida na cidade grande não permite mais que você assista uma novela. Antigamente tinha novela de 230 capítulos. Era um ano e pouco. Sim. Né? No SBT tem uma agora que está durando 2 anos. Né? Mas na Globo as novelas são de 6 meses. Para você fazer uma novela de 6 meses, o teu contrato vai ser de 9. Depois, eu fiz o meu último contrato, o contrato anterior da novela, eu fiz a primeira fase da Dona do Pedaço. Eu fiquei sob contrato 2 meses. De lá para cá, eu não tive mais contrato. A novela anterior faz 1 ano que acabou. Quer dizer, eu fiquei contratado 9 meses, faz 1 ano que acabou o contrato e agora é suando para conseguir novos trabalhos. Então, a gente tem que levar isso em consideração na conta, né? É mais ou menos como se eu trabalho intensivamente e tenho uma renda durante um tempo que tem que me garantir até um próximo trabalho. Sim. Então, por isso que talvez valores é o menos importante. Mas ninguém vai ficar rico, não, viu? Poucos vão ficar ricos. E também porque tem mais gente no mercado, mas por outro lado tem mais oportunidades, né? Sim. Bem mais oportunidades, né? E aí, esse universo, por exemplo, você deu ótimas dicas aqui pra gente da questão do vídeo, do monólogo, das fotos, aonde se cadastra, né? Muito bom mesmo. Mas assim, e aí assim, por exemplo, para as séries que você fez séries na Netflix, né? Você fez séries em TVs abertas, na Globo, fez séries tudo. Isso tudo foi através desses portais ou como é que foi para conseguir o trabalho? Foi dessa maneira que você conseguiu os trabalhos? Cada um tem a sua história e tem um caminho, né? Mas eu acho que qual é o caminho, assim, o caminho em comum? Você faz um trabalho, alguém te conhece, né? Assim, sei lá, você me conhece e fala assim, nossa, pô, vou indicar o Emílio. E aí, de repente, alguém indica e a pessoa me chama, me conhece, faz um teste, eu faço um personagem, talvez menor. Num próximo, ela fala assim, nossa, ele fez bem aquele personagem, né? Vamos tentar uma outra coisa. Ou ele não fez bem, vamos deixar ele de fora. Tá. Então, Você acha que a indicação ainda é muito forte? eu acho que a sua rede. Hoje, quem faz casting? Quem faz casting? O produtor de elenco, ele é o casting, ele é o oficial, o diretor daquele produto e o autor daquele produto. Às vezes já pedem atores específicos. Só, as outras pessoas não fazem. Às vezes você pode indicar para um amigo que é de casting e falar, olha, fulano de tal é muito legal, presta atenção nele. Só, é até aí que você vai, você não pode ir mais. Acontece, eu estava comentando com você um pouco antes da gente, né, que assim, sei lá, quando eu estou com um produto, eu estou com alguma coisa no ar, principalmente por causa das redes sociais, que dá uma falsa impressão de proximidade, né? As pessoas entram lá no Facebook e falam assim, olha, eu sou ator, você me manda o currículo, me manda foto, você pode me indicar? E aí eu falo, meu amigo, não posso, não tem como. Primeiro, eu não te conheço como ator, eu não sei como é que você é falando, eu não sei qual é o seu comportamento, eu não vi seu trabalho. Claro. Isso é o princípio. Mas, além disso, eu não sou produtor de elenco. Se eu chegar para o cara que me chamou para esse trabalho e falar, olha, tem fulano de tal lá do meu Facebook, o cara vai falar, vai te catar. Talvez ele não me chame. É muito invasivo, né? Talvez ele não me chame para o próximo trabalho, porque o assédio é muito grande. Então, assim, ator não faz casting. Ator não te auxilia. Eu sei porque eu já tive essa ilusão. Isso é uma ilusão, eu já tive. Ator não te auxilia, não te coloca na TV ou não te coloca no cinema. Ator pode ser seu parceiro de cena. Ele pode te indicar para um teatro, ele pode te indicar para alguém, mas depois
profundo conhecimento. Sim. Depois de ter jogado com você em cena... Tem uma confiança muito grande no seu durante trabalho, muito né? tempo. Mas eu acho que qualquer profissão, né? Um executivo não indica outro, assim, porque... indica aí para trás. Mas sabe o que é? Acho que a gente tem, assim... Você já ouviu muitas vezes alguém falar assim, eu também já fiz teatro, né? Qualquer pessoa vai falar isso. Eu também já fiz teatro, né? Porque dá a impressão que é fácil. E dá a impressão que fazer teatro é decorar aquele texto e fazer aquela peça que a gente fez no colégio, na igreja, ou entre os amigos. É um ofício, de carpintaria mesmo, né? Poucas pessoas chegam no lugar do ofício, né? Então, ter feito teatro em algum momento não quer dizer que eu sou um ator. Não te valida, né, como ator. Claro, não. É quase a mesma coisa de falar assim, eu já, quando estava construindo a casa, eu pus lá uns tijolos na parede. Pô, eu não sou construtor porque eu assentei uns tijolos na parede. Isso não me faz um construtor. Sim. E aí, assim, Emílio, por exemplo, você falou assim, olha, a derradeira novela que eu fiz faz 1 ano que eu tô sem contrato, né? Qual que é a estratégia, depois que você já pegou uns trabalhos, você já fez alguns trabalhos relevantes, tudo assim, qual que é a sua próxima estratégia? O que você faz? Ou você só espera nesse momento? Eu acho que tem que ser uma mistura das duas coisas. Qual é a ação que você pode ter, né? A ação é ficar prestando atenção em quais são as próximas produções, né? Manter um contato... E como é que você presta atenção nessas produções? Então, aí você tem que estar dentro do meio mesmo, né? Tá. Manter um contato com os produtores de elenco, com os autores e com os diretores. Eles são muito mais inacessíveis do que a gente gostaria. E, obviamente, porque senão eles não sobreviveriam ao tamanho assédio que é. Sim. Então, manter esse contato e confiar de que o teu trabalho é suficientemente interessante que a hora que aparecer um personagem, alguém vai lembrar de você. Mas, então você tem... O que te garante um próximo trabalho? É fazer bem o trabalho que você tem para fazer agora. Porque ele vai ser a tua marca para um próximo trabalho. Ele que vai construir a ponte para o teu próximo trabalho. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, que a gente não deve ir com sede demais a essas pessoas. Eu não posso ficar o tempo inteiro assediando, né? incomodando. Eu falo, olha, eu preciso de trabalho. De vez em quando. Eu tenho uma estratégia que eu acho que... Eu sou libriano demais. Eu tenho uma estratégia que é assim, a cada 6 meses eu mando um oi. Oi, tô por aqui, só para você saber, tô com esse visual, até mando uma foto. Porque a gente muda de visual, a gente envelhece, engorda, emagrece, corta o cabelo, né? Mulher, então, muda muito mais. Tô com essa... Lembra de mim se tiver alguma coisa. E paro por aí. Porque senão... Porque é para ficar no bom tom, né? Senão eu vou ser o cara chato. E assim, as redes sociais hoje aproximam. É possível você acompanhar todas essas pessoas pelo Instagram, por exemplo. Agora, cuidado. Cuidado por não forçar uma intimidade que você não tem. Eu me relaciono com essas pessoas profissionalmente. Eu não me relaciono como se eu fosse uma pessoa íntima, porque isso eu percebo. Eu que estou de fora, lendo às vezes assim alguns tipos de abordagem, eu percebo que a pessoa está forçando uma intimidade. E não rola. Não rola. E ainda mais em pessoas que estão acostumadas, que lidam o tempo inteiro com material humano. Então, assim, conselho. Qual é o conselho? Mostre que você tem interesse, mostre o que você pode fazer, mas de uma maneira tranquila. Não tenha ansiedade, porque a ansiedade não vai te ajudar, você não vai conseguir o papel ansiedade e é capaz de te queimar. Sim. Agora, como é que eu sei, por exemplo, das novas produções? Eu acho que as coisas têm um time certo, né? Vamos pegar, por exemplo, novelas. Agora, o que está em fase de produção, vamos pegar Globo, por exemplo. O que está em fase de produção, o que a gente chama de pré-produção. Escalar elenco, são as novelas que vão começar em março do ano que vem. Então, por exemplo, acabou de começar uma novela da Sete. A próxima novela da Sete já está toda escalada. Eles já começaram a gravar. Está terminando a novela das 9, que eu fiz a primeira fase, A Dona do Pedaço. A próxima já está sendo gravada, Amor de Mãe. Agora é o momento
de começar... Pensar na seguinte. Pensar né? na seguinte, ou seja, é uma novela que vai estrear em julho do ano que vem. Então, estamos falando de coisas que vão começar a ser gravadas em março do ano que vem, em julho do ano que vem. Né? Isso para novela. Para séries, às vezes é mais difícil, porque tem acontecido muitas séries. Então, as séries é confiar que você tem uma boa agência, ou que você tem um bom produtor de elenco, aí, um bom agente, ou conhecer os produtores de elenco, porque toda hora tem teste para séries, principalmente de streaming, né? Globoplay, Netflix, tem acontecido muita coisa. Uma atrás da outra, você tem uma série nova começando todo mês. Sim. E aí, como é que você aconselha para pegar esse bom agente? Você falou dessas agências que vamos dizer, você deu dicas para a gente ficar ligado, né? E o que você tem, pelo contrário, o que você tem assim de observar, de falar assim, olha, eu sinto que esses são bons caminhos para você procurar bons agentes, tudo. Primeiro, se conhecer mesmo, se conhecer. Assim, se você é jovem, né, você tem 20 e poucos anos, e não tem muita experiência, é bem mais difícil. Por quê? Porque com 20 e poucos anos, na década de 20 a 30 anos, tem muito ator. Isso é uma coisa muito interessante, porque as pessoas não resistem muito. Elas vão desistir. Elas vão desistindo, né? Então, assim, tem menos atores de 50 anos, tem menos atores de 60 anos, tem menos atores... Porque as pessoas desistem pelo caminho. Não é uma vida muito fácil, né? É muito mais difícil, é muito mais difícil. Então, se você tá lá com 20 e poucos anos, vai ter espaço para... Vou pegar 2 décadas, vai ter espaço para lançar um Fábio Assunção. Então, você já lançou o Loiro de Olhos Verdes, já foi. Agora é outro perfil. Já foi, esse já está no mercado. Agora é outro. Então, assim, não se iludam. Construam uma carreira no teatro. Ganhe estofo no teatro. Faça o seu teatro e se vier televisão e se vier cinema, pode ter certeza, ela vai ser consequência do teatro. Se algum agente se interessar por você, é porque ele foi te ver em cena. Porque ele te viu lá no palco e falou, nossa, esse cara tem uma coisa diferente, que eu vou apostar nele. É muito mais fácil virem até você pelo teu talento do que você ir atrás. Depois, dos 30 aos 40, ainda é difícil. Depois dos 40 já fica um pouco mais fácil. Hoje, né, eu acabei de fazer 50 anos ontem. Ontem fiz 50 anos. Provavelmente, se perguntarem para um produtor de elenco hoje, assim, homens dos 40 aos 50, é muito provável que vários vão lembrar de mim. Por quê? Porque a maioria não aguentou. Já desistiu, já se perdeu no caminho, foi fazer outras coisas, foi para o plano B, para o plano C, deixou de ser ator. E também porque, obviamente, eu fui construindo de uma maneira sólida um trabalho. Mas eu acho que depois dos 40 a gente fica muito mais interessante e muito mais fácil. Né? Porque, oferta e procura. Oferta e procura. É básico. Agora, o teatro, ele é a sua vitrine. É o que você tem na mão e tem mais domínio, mais controle. Está na sua mão, não vai depender de alguém. Sim. Muito legal, Emílio. Tem mais algum conselho, alguma coisa que você queira falar para o pessoal aí? Eu acho que tem 2 coisas que eu gostaria de falar. Assim, eu acho que é uma profissão muito difícil. Eu dos 30 aos 40, eu parei o meu trabalho de ator, assim, quase zerei. Porque eu precisava de uma estrutura. Eu fui comprar o meu apartamento, eu precisava pagar o meu apartamento, então eu fui trabalhar com outras coisas. E como eu mantinha vivo, fazendo curso. Eu ia fazer um curso atrás do outro. E fiz em 10 anos 2 peças só. Por quê? Porque eu percebi que eu precisava de uma estrutura. Então, assim, um conselho que eu dou não é uma profissão fácil. É uma profissão que você tem que ter muito talento, você tem que ter muita persistência, você tem que ter muita força de vontade, porque você vai ganhar pouco dinheiro, porque você vai trabalhar muito, ensaiar muito, ensaiar de final de semana, ensaiar em feriado, não está disponível para as festas, para as férias, para os amigos, para um monte de coisas que a maioria das pessoas querem. Então, se você está disposto a pagar esse preço, ok, vá e saiba que você vai ter percalço. E saiba que você não está sendo injustiçado pelo mundo, não. Sim. É que isso faz parte.
do que é a profissão, faz parte do que é viver de arte no Brasil, assim. Por isso que eu fico muito bravo hoje em dia, bravo mesmo, quando alguém vem falar alguma coisa de Lei Rouanet, ou quando vem falar que o artista é um vagabundo, que o artista não faz nada, que o artista ganha muito bem, porque não é. Isso é mentira. Isso é coisas que as pessoas dizem, porque o artista, ele é um livre pensador. Ele é um, Não, e ele tem uma voz e tem há um interesse em enfraquecer essa voz, né? claro. Falando assim, não, você está falando isso porque você está super bem de vida. Exatamente, Isso exatamente. é uma estratégia, né? Então tem isso, tem as dificuldades. Eu acho que eu aconselharia assim, a ter um plano B, sempre. É alguma coisa que você possa fazer em paralelo. Dar aula de inglês, dar aula de pilates, sei lá, ter um negócio, uma confeitaria. Eu sou consultor, eu atendo grandes empresas, atendo bancos, atendo grandes empresas. Apertou aqui, eu vou nos meus clientes bem e falo, ó, tô com tempo, me passa um projeto, porque isso me tira a pressão da sobrevivência. Então, assim, conselho, se pergunte por que você quer. Se você quer pela fama, pela capa de revista, porque você vai ganhar muito dinheiro, porque as pessoas vão te reconhecer na rua e vão pedir autógrafo, esquece. Não existe mais autógrafo, agora é selfie. Segundo, a novidade de hoje ficou velha, amanhã tem alguém que é muito volátil isso, né? Não é mais do jeito que era. E terceiro, é uma ilusão. É uma ilusão. Isso não sustenta a profissão de um ator. O ator é um operário. Então, se pergunte por que você quer, o que você está disposto a abrir mão da sua vida, porque você vai ter que abrir mão de muita coisa, que tipo de negociação você vai fazer com você. A minha experiência a negociação que eu fiz comigo eu quero muito. Quando virei os 40 anos, eu vi uma entrevista da Fernanda Montenegro falando um conselho que ela dava para os atores, que ela falava assim, você quer ser ator? Desista. Desista. Desista mesmo. E eu tinha feito isso por 10 anos. Eu tinha desistido no dia a dia, mas não tinha desistido dentro de mim. Desista. Se esse palco, se a saudade dessa madeira for maior do que a tua vontade de continuar vivendo, aí você volta. Porque aí você está preparado. E aquilo... Aí você está disposto a pagar o preço. Né? Aí você está disposto a pagar o preço. Quando eu ouvi aquilo, eu não dormi. Literalmente, eu passei uma noite no sofá, acordado, e eu falei, está na hora de voltar. É a hora de voltar. Porque ela disse exatamente o que estava acontecendo comigo. Então, eu acho que tem que ter esse lugar. Você tem que estar ciente do preço que você vai pagar e do quanto você está disposto a encarar essa realidade. Agora, é claro que se tiver um plano B, é muito mais fácil, né? Você pode conciliar, né? As coisas. Existe essa possibilidade também. Né? Sim. Bom, Emílio, muito grato, viu, pela tua participação, pelos conselhos aí. Eu acredito que deve ter sido útil para você, né? E a gente volta a se ver em breve aí, viu? Muito bom tê-lo novamente aí, tá bom, meu amigo? Grato. Qualquer coisa, se tiver uma interatividade com o seu canal, que mandarem perguntas, eu estou disponível. Quiser me acompanhar, o meu Instagram é Emílio, com 2 M's, Moreira, Instagram, né? Emílio Moreira, com 2 M's. Posso responder perguntas por lá também, se tiverem alguma dúvida, quiserem me perguntar alguma coisa, estou disponível. Acho que a gente se apoia como uma rede mesmo, assim. Então, é isso aí, gente. Muito grato pela atenção. Se inscrevam no canal, tá? Para receber notificações quando a gente estiver produzindo novos vídeos, tá? Eu vou deixar aqui na descrição também o Instagram do canal, o Facebook do canal. Acompanhem lá, porque está sempre tendo dicas de editais, festivais, oportunidades. Tem uma série de coisas interessantes aí, tá bom? É isso aí.